Se a própria Apple precisa se desafiar em público e colocar prazos assim, por que nós às vezes achamos que não precisamos disso, né? Fala pessoal, segundo dia de evento, bora para mais um dia de explodir a cabeça. Refleti bastante de ontem para hoje. E é impressionante, porque como é algo novo e as possibilidades são infinitas, nós estamos passando por uma revolução de era, com as possibilidades de uso da IA. Então, a cabeça tem que tomar cuidado para não bugar, porque você vê tanta coisa e a mensagem que está clara para mim, assim, beleza, tanta coisa legal que dá para fazer, tanta coisa legal, tantas possibilidades. A principal coisa vai ser pegar esse aprendizado, pegar essas ideias e pôr em prática. Esse vai ser o meu grande desafio. Eu arrisco dizer que participar de eventos, muita gente consegue. O ingresso tinha o seu valor, duplicou o valor quando chegou mais próximo do evento, mas ainda assim não era um absurdo de cara. Qualquer um que se organizasse financeiramente poderia investir para estar aqui. Agora, o que vai fazer mesmo a diferença das pessoas que estiveram aqui é a capacidade de aplicação dessas ideias, dessas ferramentas, desses conceitos. Então, é nisso que eu vou focar. E é muito interessante essa fase que eu tô passando, porque eu vou focar não só em aplicar no meu negócio, mas focar em propagar esses ensinamentos, esses aprendizados que eu tive aqui, tô tendo, já fazem meses, com o uso de ferramentas de IA. A partir de agora, cada vez mais vocês vão me ver falando sobre isso. Acredito que é muito promissor. Acredito que muitos vão se beneficiar disso. Para alguns parece ser algo distante, mas eu tenho entendido que a minha missão, cada vez mais a partir de agora, vai ser, de fato, contribuir para minimizar essa distância entre empresários de negócios locais e as ferramentas que estão disponíveis através de inteligência artificial. Fazendo o uso certo, o resultado é exponencial. É exponencial. Isso aí, bora para mais um dia de aprendizado. Fala pessoal, chegamos ao final aqui de mais um ciclo do evento, a partir da manhã do segundo dia. E aí já vou aproveitar para compartilhar alguns insights com vocês também. Hoje eu participei da palestra do Max Peters, que é o fundador da Adapt. Então, foi uma palestra incrível, onde ele compartilhou como ele está usando inteligência artificial, ChatGPT, em todas as etapas de um processo de estabelecimento de uma nova meta, de um novo projeto, tanto na parte de planejamento, de monitoramento, de execução, para conseguir resultados ainda maiores. O Max é um cara fantástico, eu admiro muito, gosto de consumir conteúdo dele, e, ele fala muito sobre inteligência pragmática, então é muito interessante. Mesmo um cara que é fundador de uma grande empresa de IA, mas ele reconhece a importância da gente desenvolver as nossas habilidades, principalmente inteligência, para poder se diferenciar do uso da IA. Então, um takeaway da palestra dele que eu vou guardar para mim é ser mais audacioso. Ele contou o case da Airbnb. Os fundadores da Airbnb foram apresentar para investidores a empresa e apresentando as perspectivas de crescimento, o que eles tinham de ideia. Eles pararam no final da apresentação, um dos investidores falaram assim: olha, gostamos do projeto, mas eu quero que vocês voltem e adicionem 0 em cada uma das metas que vocês colocaram, metas financeiras. E isso deu para eles uma nova perspectiva e permitiu eles alcançarem resultados exponenciais que talvez, se não tivesse feito isso, de uma maneira mais ousada, talvez não aconteceriam. Então o Max falou, fazer simples e fazer grande já dá o mesmo trabalho, então já sonha grande, já faz, tenha metas audaciosas, se comprometa em público, se comprometa de uma maneira. Outro exemplo que ele deu, que eu até postei no meus stories, a própria Apple, o próprio Steve Jobs, quando lançou o primeiro iPhone, fez o evento de lançamento do produto, porém, quando ele falou a data de fato da disponibilidade disso para o público, o iPhone ainda não estava pronto e faltava pouco menos de 6 meses para o lançamento. E aí ele fez isso de propósito, de maneira que ele pudesse se desafiar toda a equipe e entregar, e o iPhone é o que o iPhone é. Então, e aí ele falou a frase que até doeu, né? Se a própria Apple precisa se desafiar em público e colocar prazos assim, por que nós às vezes achamos que não precisamos disso, né? Então fica realmente a reflexão pra gente sobre essa fase. E, bom, tiveram vários insights da palestra dele, mas isso foi o que eu mais fixei.
Depois teve uma palestra do cara, fundador da Rock Content, que é uma das maiores empresas de provedoras de conteúdo de marketing do Brasil, umas plataformas, entre outras soluções. Um cara visionário, Mas ele falou um negócio que me marcou. Ele falou sobre a importância de uma habilidade nesse mundo de IAs, nesse mundo onde o acesso à inteligência e à informações está ficando cada vez mais fácil. Ele citou que a importância de uma habilidade que, inclusive, ele falou que é a habilidade que ele vai ensinar para a filha dele. Ele tá para ser, já é pai, né? Ele tá para nascer daqui a pouco tempo. E ele falou: o que eu vou ensinar para minha filha diante de tudo isso? É um cara que mora no Vale do Silício, é um cara que já fundou várias empresas, ele tá no hype, em tudo de mais atual, todas as ferramentas mais atuais, todas as tecnologias mais atuais, ele tem acesso a isso. E aí ele falou assim, o que ele vai passar pra filha dele é bom gosto. Bom gosto ainda, e na perspectiva dele, é uma das principais habilidades para você lidar com tudo isso que essas novas tecnologias e IA te permitem fazer. O que vai diferenciar as pessoas é o bom gosto. Não é algo subjetivo, mas é algo que dentre até mesmo a capacidade criativa das IAs já tem se desenvolvido muito, mas dentre várias possibilidades criadas pela IA, quem tem o bom gosto é que vai conseguir distinguir de fato o que é bom e o que merece ser aperfeiçoado e vai conseguir fazer o melhor uso disso. Como que cria bom gosto? Com repertório. Citou os exemplos de grandes designers mundiais, muitos deles europeus, que vivem e respiram artes desde pequeno, desde criança. Então é um caminho, com até uma dica de paternidade aqui para mim, sobre a importância de criar repertório artístico na cabeça dos nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles tenham o tal do bom gosto e saibam lidar com esse mundo todo diferentão aí que a gente está se desenhando daqui para frente. Depois da palestra dele, veio uma palestra de um líder da área do Ministério Público, ou seja, um funcionário público, mas mostrando como que o uso das IAs com os promotores de justiça tem aumentado muito a capacidade de entrega da máquina do judiciário brasileiro, e isso é só o começo, mas principalmente nas habilidades de resumir, de leitura, de comparação. É óbvio que ele não substitui a atividade de um promotor de justiça, mas ele agrega muito. Então, foi muito legal a perspectiva dele. Ele até citou um exemplo que envolveu tráfego pago, um exemplo ruim, mas ruim no seguinte sentido. O exemplo que ele deu foi de uma quadrilha que forjou sites de empréstimos e anunciou no Google esses sites para pessoas solicitarem empréstimos, enfim, e aplicou um golpe de milhões e milhões de reais, né? Eles investiram 600 mil de tráfego, tiveram de retorno aí criminoso 30 milhões de reais. E interessante, né? E ele colocou esse caso e uma estatística de que numa perspectiva de dados, os números de roubos, de furtos nas ruas diminuíram de um ano para cá, mas os números cibernéticos, de crimes cibernéticos, crimes envolvendo essas ferramentas aumentaram, né, de golpes, etc. Então, existe a evolução do lado do mal também. Aí ele contou também um interessante caso, que um membro, né, do Ministério Público, vendo essa estatística, vendo essa situação que aconteceu com esse crime dos empréstimos, ele desenvolveu uma cartilha, um passo a passo sobre como não cair nesses golpes. E aí ele publicou na internet, publicou no site do Ministério Público e teve 127 cliques. Ou seja, ninguém viu. E aí ele investiu 14 mil reais em tráfego pago via Google também, usando o mesmo mecanismo que as quadrilhas estavam usando para aplicar os golpes, e teve um impacto gigantesco, alcançou, esqueci o número agora, mas alcançou mais de 50 mil pessoas. Então, aliás, muito mais que isso, não vou lembrar dos números, mas isso mostra que essas novas tecnologias, novas possibilidades estão disponíveis. Infelizmente são uma faca, né? Pode ser usado, assim como uma faca pode ser usada para cortar um queijo ou cometer um crime, isso também
pode ser usado de diversas formas, essas novas tecnologias, IAs e tudo mais. Então também nos intriga a ponto de pensar, poxa, se tem gente pensando em usar para o lado mal, por que nós não paramos e usamos isso para o lado bem? Por que nós não paramos e usamos isso nas nossas empresas ou nas nossas vidas pessoais mesmo e colhemos o fruto disso? Tem aquela frase famosa, aquele pastor norte-americano que foi assassinado, um grande líder, enfim, mas eu lembro da frase: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E é uma frase muito impactante, mas importante, lembrando da frase que se tem gente usando pro lado ruim, vamos usar pro lado bom, vamos tirar o melhor proveito disso, vamos ser os precursores dessa nova era. Para começar a usar alguma coisa, para mudar o modo como a gente trabalha, nem sempre é tão fácil, porque a gente tem que ter humildade suficiente de admitir que o que a gente faz pode ser melhorado. A gente tem que ter humildade suficiente de olhar para o que estamos fazendo e entender que o modo que a gente fez nos levou até aqui, mas não necessariamente vai nos levar até onde a gente quer chegar no futuro. E nem todo mundo tem a humildade para reconhecer isso, mas dependendo do perfil que você se enquadra, se você tiver esse mínimo de reconhecimento, de humildade para entender que o jogo está mudando, isso com certeza vai mudar seu resultado, vai te permitir alcançar lugares maiores. E se tem gente usando isso para o lado negativo, vamos usar isso para o lado positivo. Eu sempre comento que eu acredito que no mundo tem dois tipos de pessoas. Pessoas que fazem parte dos problemas, que causam os problemas no mundo, e pessoas que fazem parte do grupo da solução. Vamos ser, obviamente, partes da solução desse mundo que precisa tanto de pessoas do bem, pessoas querendo promover o bem, pessoas querendo prosperar. Ainda mais nós como empresários sabemos que quando a gente prospera não é só nós, mas sim a empresa, mas sim todo mundo que está envolvido, tanto os clientes quanto colaboradores. É uma rede que impacta, não dá nem para mensurar o impacto de uma empresa prosperando, entregando uma boa solução para o mercado e empregando outras pessoas também. Essa é uma das minhas grandes motivações, principalmente agora voltando um pouquinho para o lado do tráfego, que é um dos serviços que nós temos na agência. Quando nós entregamos um serviço de tráfego, trazemos clientes para aquela empresa, para aquele negócio, geramos demanda, sabemos que estamos impactando a vida daquela empresa, que impacta a vida do dono e de todos os colaboradores daquela empresa, e todas as pessoas que foram beneficiadas por encontrar um produto ideal, um serviço ideal no momento que estavam precisando. Isso é uma grande motivação que eu tenho para mim. Até pouco tempo atrás, isso era o nosso principal foco, era praticamente só o que fazíamos na agência. Hoje temos diversas soluções, mas de igual modo, pensar nesse impacto tão grandioso é muito benéfico e faz acordar todos os dias bastante energia para fazer acontecer.